Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E dando continuidade às apresentações que vêm sendo feitas como estreias no canal Frater, eu venho hoje com um tema bem interessante também, que é na verdade um tema sequencial das duas últimas apresentações que eu tenho feito no Frater, falando sobre o mundo que o autista vive, falando por que parece que o autista vive em um universo diferente, exemplificando para vocês os tipos de cognições existentes, os tipos de raciocínio lógicos existentes, né? E para complementar esse tema, né? Essas apresentações, eu vou trazer aqui hoje para vocês aquilo que eu prometi sobre os fragmentos dedutíveis pelo nosso cérebro, né? Então, na verdade, existem alguns estudiosos que eles já falam sobre as facilidades que o nosso cérebro tem de captar as coisas, né? E eles apresentam isso em seus livros, né? Como umas técnicas de ensaio, né? Técnicas de demonstrações lógicas, né? E fica muito bacana a gente perceber isso, né? A gente coletar esse tipo de experimentação, esse tipo de ensaio, para a gente poder perceber essas façanhas que o nosso cérebro é capaz de fazer. Então, também pareado a isso, eu trouxe duas imagens, né? Uma de mapa mental para poder exemplificar o que eu tinha dito antes com aquilo que eu vou complementar agora, né? Com aquilo que eu vou encaixar agora, né? E demonstrando para vocês no mapa mental, né? Eu vou até apresentar aqui o mapa mental rapidinho para vocês verem, ó. Esse daqui seria o mapa mental, né? Para na hora que a gente for falando, a gente se localizar, né? Diante de tudo que eu tenho falado no vídeo anterior, né? E com as informações que eu vou passar agora, tá? E uma dedução lógica, né? A dedução lógica para a gente procurar fazer essa deduçãozinha simples, porém, para a gente perceber que o nosso cérebro ele é capaz, né? De captar fragmentos, né? E fazer isso até que de maneira automática, né? E depois vocês vão acabar compreendendo o porquê que a gente chama de autismo, né? É como se fosse algo automático, né? Porque na maioria das vezes quando a gente está falando sobre cérebro, quando nós estamos falando sobre captação neurológica, o nosso cérebro, depois mesmo que a gente tenha trabalhado nele, né? Mesmo que a gente tenha construído, a tendência dele é, depois de uma construção, ele começar a captar as coisas de maneira lógica e de maneira autônoma, né? Então, mesmo que você trabalhe, parte do seu esforço, né? Ele é aferido pelo físico, pela sua capacidade física, né? A sua capacidade de desenvolver. E a outra parte desse esforço, o cérebro ele vai fazendo através do seu próprio desenvolvimento, né? Existe o esforço intelectual, mas na hora que a gente dorme, na hora que a gente descansa, ele continua trabalhando isso, ele continua memorizando isso, tá? Então a gente chama isso, né, de certa forma de autonomia, né? Autonomia neurológica, autonomia cerebral, né? Nos vídeos anteriores, eu comentei sobre a atividade ativa, né, do intelecto, né, que seria o intelecto ativo e o intelecto possível. Eu vou continuar falando, como eu disse para vocês, sobre isso, porque quanto mais a gente falar, mais começa a se tornar parte do comum no nosso dia a dia. Então logo vai começar a ser
assunto simples para vocês que estão acompanhando o canal, tá? Então o tema de hoje é a capacidade, vai falar sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de coletar as informações. Então é nada mais, nada menos do que deduções lógicas, né? Tem muito a ver com deduções lógicas. Logicamente que deduções lógicas selecionadas por pesquisadores, por exemplo, ou por doutores ou estudiosos de física, matemática, química, são deduções lógicas pré-selecionadas, né? São deduções lógicas, às vezes até montadas com um objetivo específico, né? Para você adquirir certa capacidade e para você desenvolver certas capacidades, né? Agora, isso não significa que o nosso cérebro não realize essas deduções lógicas de maneira automática, né? E de maneira natural também. Então, mesmo que a gente não execute esses exercícios complexos, né? Que são exercícios de escola, exercícios de uma disciplina, né? O nosso cérebro ele tende, né? Ele possui a tendência de captar e de deduzir coisas no nosso dia a dia. Tanto é que é muito comum no cérebro não autista, né? Nas pessoas que não têm o autismo, elas deduzirem coisas de outras pessoas, né? Tem pessoas que fazem isso mais intensamente e tem pessoas que fazem isso menos intensamente. Mais para frente, os religiosos aí que assistem o canal vão poder entender também que quando as próprias profecias elas dizem que as pessoas mais puras de coração elas não deduzem maldade, ou seja, elas não suspeitam maldade de outras pessoas, isso significa que elas estão mais próximas de Deus. Por que eles dizem isso, né? Porque os estudiosos antigos eles sabiam que quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de uma essência primária, né? Nós estamos falando de uma essência ativa. E quando eu disse para vocês nos vídeos anteriores, né, sobre intelecto ativo, para os teólogos o intelecto ativo ele é o intelecto que está próximo, se não é o intelecto de Deus, é o intelecto que está mais próximo de Deus. E o intelecto possível e passivo é o intelecto que é desenvolvido pelos homens, né? É o raciocínio lógico humano, tá? Então hoje o tema sendo raciocínio lógico, né, e deduções de fragmentos pelo cérebro humano, né? Tema muito bacana, né? Então a gente começa falando exatamente disso. Porque, por exemplo, que se você passar exercícios lógicos para um autista e exercícios lógicos para o não autista, de acordo com uma faixa etária dedutiva ou uma faixa etária pré-estabelecida, por que a tendência é que o não autista ele deduza mais facilmente do que o autista? Isso significa uma incapacidade mórbida ou uma incapacidade intelectual? O que isso significa para você? Você acha que o autista ele tem menos capacidade? Você acha que o autista possui menos capacidade que o não autista? Que existe uma diferença de inteligibilidade? Que existe, por exemplo, uma deficiência mental ou uma deficiência cognitiva, né? Pare para refletir. Então eu vou começar a explicar para vocês. Pessoal, não existe deficiência mental, tá? Quando a questão é apenas o autismo, tá? Isso eu sempre venho repetindo no canal, tá? Não existe deficiência mental, não existe deficiência cognitiva, não existe deficiência na capacidade de deduções. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece, me baseando no que eu venho dito nos 2 vídeos anteriores, tá? Dos 2 vídeos anteriores que eu expliquei para vocês, existe uma inteligência ativa, né, um intelecto ativo, que é o intelecto que naturalmente, né, que naturalmente existem nas coisas, né? Por exemplo, as coisas que existem na natureza, elas existem com seus próprios significados, né? Independentemente de nós existirmos ou não e de nós termos um raciocínio sobre elas ou não, tá? Então, lá na natureza, né, nas coisas da natureza, existe uma inteligência
que se nós quisermos aprender, a gente precisa captar através dos nossos sentidos, tá? Então, a essa inteligência existente já, pré-existente nas coisas e no universo, nós chamamos de intelecto ativo, tá? Então, esse intelecto ativo, ele está para todas as pessoas, animais, seres, coisas, objetos, substâncias, ar, qualquer tipo de coisa existente, e dizem os estudiosos que até mesmo as inexistentes. Por quê? Porque a partir do momento que uma coisa não existe e é real nós sabermos que ela não existe, né? Que não há aquela coisa, existe uma afirmação verdadeira sobre ela. Então existe uma inteligência, um raciocínio inteligente sobre, até mesmo sobre uma coisa que não existe, tá? Então a isso nós chamamos de intelecto primário, intelecto primordial, que é o intelecto que está tanto para você quanto para mim, que é o intelecto que está tanto para o não autista quanto para os autistas, como para qualquer tipo de pessoa que tenha, né, uma síndrome, que tenha uma deficiência, animais, homens, né, vírus, qualquer tipo de ser animado ou inanimado existente na natureza. Então o intelecto ativo está para tudo e para todos, ok? Bom, entendendo o intelecto ativo, agora a gente vai falar sobre o intelecto possível, né? O intelecto possível é aquele intelecto que existe dentro de nós e que é possível a sua existência, tá? Não significa que a sua existência é independente. É por isso que a espécie humana, ela trabalha para alcançar uma independência, né? Ela não é suficiente ainda na sua independência totalitária. Ela precisa conquistar isso, né? Ela precisa conquistar isso. Ela precisa alcançar. E para que isso aconteça, ela precisa conseguir captar o maior número de informações reais da natureza, para ela poder compreender como é que funciona o mecanismo vital da natureza, para ver se ela consegue se encaixar dentro dessa independência, ou se de repente a pessoa ela consegue se encaixar dentro de uma funcionalidade útil na natureza e consiga fazer parte do elo natural, harmonicamente desse elo natural, né? Então, automaticamente, né, a gente possui uma tendência de procurar deduzir coisas, logicamente, né, de ter essa construção mental, procurar deduzir coisas para poder avançar ou de repente regredir em uma determinada esfera de informação, esfera de conhecimento, etc. Tá? Então, eu havia explicado em uns vídeos anteriores que o intelecto possível ele é aquele que vai captando, ele é o nosso raciocínio que vai captando as coisas, e mesmo que a gente não consiga captar perfeitamente, né, como vários cientistas às vezes até proferiram teorias, até proferiram possibilidades de terem inventado alguma coisa ou descoberto alguma coisa, mas às vezes erraram em alguns pontos, mas mesmo assim eles tentaram trazer à luz para a humanidade aquele conhecimento, e às vezes vindo outros cientistas, né, eles acabam aprimorando os conhecimentos de outros cientistas passados, e a gente vai chegando num denominador comum e vai chegando o mais próximo possível da realidade, que isso significaria a realidade física, a realidade química e científica, que nada mais é do que captar exatamente o que a natureza está dizendo, trazendo à luz, trazendo a ótica para a gente o conhecimento. Quase tão real quanto aquele existente no intelecto ativo. Então a gente traz um conhecimento do intelecto ativo e do intelecto ativo para o intelecto possível, tá? Depois eu vou entrar em temas muito interessantes sobre isso também, que vocês vão começar a perceber por que existia tanto o desenvolvimento de quadros, né? Quais eram as escolas que competiam entre si sobre teses e contrateses da existência de um puritanismo ou não,
se o nosso intelecto ele pode se corromper ou não, assim por diante, tá? Então é muito bacana entender dessa forma, porque a gente começa a compreender por que, por exemplo, que uns quadros eles são tão valiosos quanto outros, né? E por que que algumas pessoas elas entendem que determinadas artes elas são tão valiosas porque algumas pessoas sabem o que o artista tentou expressar ali por trás daquela arte, tá? E a gente pode até trabalhar isso no canal, como eu estou trabalhando na parede do Heitor e do Raonic, uma arte bem tridimensional, né? Uma arte muito simples, eu estou trabalhando, mas estou chegando lá, trazendo eles, né, para, para esse tipo de interatividade. Vocês podem perceber aqui, ó, aqui atrás tem uma parede também, essa daqui é a parede do quarto, mas também tem rabisco, né, porque o Heitor ele adora rabiscar. Então eu faço questão de deixar, né, para demonstrar também no canal. Depois que eu chegar nessa parede, eu vou ver o que eu vou fazer com ela, né? Se eu vou pintá-la, se eu vou fazer uma arte, ou se eu vou colocar um quadro, uma cabeceira, enfim. Aí eu venho mostrando para vocês como eu venho trabalhando isso, tanto no autista como no não autista, né? E nos vídeos mais para frente, não se esqueçam que eu vou passar a parede do Heitor, que já tem mais uns 3 ou 4 desenhos a mais do último desenho que eu tenho apresentado também nos vídeos, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Quando eu dizia para vocês no vídeo anterior, né, que o autista ele abraça o intelecto ativo, e por que que ele abraça esse intelecto ativo? Porque o intelecto ativo está para ele, assim como o intelecto ativo está para tudo e para todos, assim como eu disse, né? Então a tendência do autista é ele abraçar aquilo que está disponível para ele. A tendência não só do autista, mas de todo ser humano, tá? De qualquer ser humano, de qualquer tipo de ser, de qualquer tipo de ser existente na natureza, tá? A tendência é captar aquilo que estiver disponível. Estando disponível intelecto ativo, intelecto possível, né? Como os não autistas eles desenvolvem esse intelecto possível e o intelecto possível está predisposto para eles, eles possuem uma preferência pelo intelecto possível, que são as percepções e os desenvolvimentos perspicazes humanos, né? Então, o ser humano que ele não é autista, ele vai sempre ter automaticamente, ele sempre vai fazer esses downloads, né, entre aspas, de raciocínios ali que são raciocínios dedutíveis, que são raciocínios lógicos, né? Então ele vai começando a deduzir logicamente tudo que as outras crianças fazem, né? E vai ter essa preferência de abraçar o intelecto ativo, né? Agora o autista ele vai abraçar maiormente o intelecto, aliás, eles vão abraçar o intelecto possível, né? Os não autistas, e os autistas vão abraçar o intelecto ativo, né? Então quando a gente falou no vídeo anterior, né, que essa imagem aí que eu coloquei de fundo, que é uma imagem que está chovendo, né? Tem um vidro, né? Uma tela, e lá atrás a gente consegue deduzir que tem prédios, que tem avenidas, que tem carro passando, que tem luzes, né? Isso a gente consegue deduzir porque a gente já tem uma noção do que é real, né? E as coisas dedutíveis, elas funcionam exatamente dessa forma. A gente capta o maior número de informações que existem na natureza, a gente consegue fazer desse grande número de informações algumas absorções da verdade, né? A gente absorve a verdade, né? A gente consegue extrair a verdade delas. E o intelecto possível, o que que ele faz? Ele armazena dentro do nosso neurônio, né? Dos nossos neurônios. Ele armazena essa informação. Então, quando a gente olhar essa tela novamente, a gente vai deduzir, porque a gente vai ter fragmentos dedutíveis dentro do nosso neurônio, né? Da nossa memória, né? A gente vai ter esses fragmentos e essas coisas dedutíveis. Então, para que você entenda coisas subsequenciais, coisas subsequentes, basta que você tenha uma dedução, né? Se você entender, por exemplo, que é uma luz, né? Quando você vê mesmo luzes que você nunca viu na sua vida, você pode deduzir
que você viu uma luz, né? Se uma pessoa vê uma luz passando no espaço, né? Mesmo que não seja uma luz exatamente igual àquela que ela conhece no mercado, né? Que é uma luz industrial que é produzida numa empresa, numa indústria, ela vai entender que aquela luz que passou no universo ela acendeu da mesma forma, né? Então, uma coisa, um conhecimento leva a outro de maneira lógica, né? De maneira comparativa e lógica e dedutiva. Então, o nosso cérebro ele vai caminhando de maneira lógica, tá? Ele vai caminhando e deduzindo de maneira lógica. Por que que o autista não faz isso? Porque o autista ele não tem a preferência para o intelecto possível, como eu havia dito nos vídeos anteriores. Ele está abraçado, né, com o intelecto ativo. Ou seja, as deduções lógicas que os não autistas fazem automaticamente, né, eles automaticamente já tem isso, né? Já tem isso no seu dia a dia. Os autistas, porém, eles não têm esse interesse. Como eu disse para vocês, o autista ele pode olhar as coisas lá do outro lado, né? E se interessar pelo que existe lá do outro lado. Já o não autista, ele não se interessa. Por quê? Porque o não autista vai acabar achando banal. Vai acabar achando, não tem nada demais ficar olhando para o lado de lá, sendo que o lado de lá eu já sei tudo que existe, né? Eu já sei que eu não preciso tocar nesse vidro, porque eu sei que esse vidro é um vidro transparente que separa o lado interno para o lado externo e que as coisas lá fora são coisas que eu já conheço, eu já estive lá fora, né? Mais ou menos assim. O autista, por sua vez, ele pode achar extremamente interessante, né? A captação apresentada pelo intelecto ativo, mesmo ele estando a um passo de não existir de nós. Por exemplo, as coisas que eu estou vendo do outro lado, elas não estão claras na minha mente, mas mesmo assim os meus sentidos eles vão tentando transmitir para mim aquela verdade. Isso é o que encanta o autista, é o que faz ele ficar recluso e faz ele ficar zen e refletindo sobre diversas coisas no dia a dia que ele olha e absorve no dia a dia, tá? Esse encantamento. Tanto é que o Van Gogh, o quadro do Van Gogh, ele sempre era pintado dessa forma. Ele nunca pintava de maneira clara. Ele sempre pintava de maneira ofuscada. Ele sempre deixava as pinceladas dele de uma maneira abstrata, para você conseguir saber que existe um jardim ali, só que esse jardim ele não está tão claro. Você sabe que é um jardim, você sabe que é um prédio, você sabe que é uma fruta, mas as pinceladas que ele fez, né, a maneira com que ele pintou, foi uma maneira exemplificando a existência do intelecto ativo transitando para o intelecto possível. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode trazer da arte. Isso é o que faz uma arte ficar com um preço incalculável e com um valor incalculável, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês agora. Primeiro eu vou colocar o exemplo aqui dessa dedução. Não, vamos colocar a imagem aí do mapa mental, né? Para a gente tentar entender aqui mais ou menos como que funciona aqui, ó. Eu tenho a noção universal, né? Conforme está apresentado aí no mapa mental. Eu tenho a noção particular, né? Eu tenho a maneira como o ser humano vai particularizar isso. E do particular para o universal, a maneira que ele vai generalizar, tá? Então vamos tentar entender. Existe um conhecimento universal como conhecimento já pré-existente na natureza. Isso é óbvio, né? Daqui desse conhecimento universal parte o intelecto ativo, que é um intelecto que já existe antes de nós existirmos. Então ele é essencial, ele é primário a nós, né? Essa é a essência
universal, tá? Então, quando existe uma dedução, né, eu deduzo esse universo, eu torno ele particular, ou seja, eu trago aquele conhecimento para o meu particular. Por exemplo, eu deduzi que na colmeia existe um mel, então eu trouxe esse mel para dentro de casa e de repente as crianças já não sabem mais que existe na colmeia, porque elas compram no mercado. Então o ser humano particularizou esse conhecimento universal e tornou ele um conhecimento substancialmente humano, humanizado. A isso nós chamamos de intelecto possível, né? Isso quem faz é quem? O não autista. O não autista ele trabalha isso. Ele particulariza, ele deduz da natureza e traz para o particular e desenvolve uma vida particular independente da universal, tá? Agora a gente traz aqui, ó, o particular, ele é induzido, né, para o universal. Quando o particular ele é induzido para o universal, nós estamos falando do autista. Por quê? Porque ele tem conhecimentos particulares, mas ao invés de ele internalizar para ele criar um intelecto possível, uma coisa particular dele, e compartilhar isso com outras pessoas, ele leva essa coletânea de coisas para o universo novamente. Então o autista ele é induzido a generalizar universalmente as coisas. Ou seja, o autista ele vai pegar uma gincana, né, que as crianças estão fazendo, e ele vai dividir isso com a visão universal. Ou seja, ora ele vai estar brincando com as crianças, ora a mente dele estará refletindo lá fora, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Deixa eu só baixar aqui para vocês terem uma noção. Coloquei essa imagem aí. Se a gente tivesse uma sala, né, um escritório apresentando, né, exatamente essa imagem, né, na frente de um autista e do não autista, embora tivesse uma gincana acontecendo aqui, né, o autista, hora ou outra, ele ia dar uma olhada lá fora. E às vezes o não autista não. O não autista ia ignorar, ia começar a brincar com aquilo que ele começou a brincar, ou com aquilo que começou a passar na televisão, enfim. O autista já não. O autista muito provavelmente ele fixou que existe uma generalização universal aqui, então ele vai ficar. Tem alguns que vão ficar quase que 100% da sua atividade próxima dessa vitrine. E tem uns que ele vai ficar ora fazendo uma atividade específica, ora fazendo uma atividade generalizada, ok? Então é mais ou menos assim que acontece. Então vamos ver aqui a parte da dedução que eu falei para vocês, só para a gente ter uma ideia. Nós temos aqui 3 silhuetas, né, de crianças, né? E nessa pergunta está dizendo aí qual é a menina, né? Logicamente que se nós não tivéssemos uma proximidade, né, uma aproximação das características e aquilo que os nossos sentidos captaram de verdade e diferenças impostas, né, pela sociedade entre uma menina e um menino, como por exemplo corte de cabelo, né, postura, postura nem tanto, mas corte de cabelo, vestido, né, e de repente alguma característica de sapato, enfim, a gente não teria a mínima noção de como distinguir isso. Se a gente consegue distinguir, né, como aqui a gente consegue claramente dizer que a menina é o 3, né, é porque existe algumas características que a gente mesmo criou, a gente mesmo estabeleceu, né, e essas características elas são compartilhadas entre não autistas, né, entre não autistas. Os não autistas, eles, como eu disse lá no mapa mental, né, eles fazem o que? Deixa eu apagar aqui. Eles trazem do universal,
deduzem a parte universal, né, particulariza e trazem por particular. O autista ele coleta, né, a informação diretamente, tornando ela particular, porque ele já está em contato com o intelecto ativo, né? Então, quando ele vai confrontar isso com os não autistas, né, ele é induzido a levar novamente para o universal, porque ele não tem uma indução possível, né? Ele não, ele não fechou com o intelecto possível, ele fechou com o intelecto ativo, né? Então, o fechamento que ele faz de cognição é um fechamento universal, tá? E o fechamento do não autista é um fechamento particular, tá? É um fechamento que ele traz do universal para o particular, né? Então, com esse raciocínio fica muito fácil a gente entender como é que funcionam as deduções, né? Eu também tenho outro tipo de, só para a gente fechar o tema, outro tipo de exemplo, né? Que se você pegar, você vai perceber muito facilmente, né? Como que o seu cérebro trabalha. Se você lê um livro, né? Lê o livro, lê umas 10 páginas do livro, né? Aí depois você pega uma régua, mas essa régua não pode ser transparente, tá? Você pega uma régua que seja de uma cor só, e na hora que você vai ler o livro, você, ao invés de você separar linha por linha, você coloca essa régua tampando, né? Tapando metade das palavras. Você vai perceber que mesmo essa régua tapando metade das palavras, você vai saber o que está escrito, porque o nosso cérebro ele não precisa da palavra completa. Depois que você aprendeu uma vez, ele não precisa da palavra completa para entender o que está escrito, porque apenas alguns fragmentos daquela palavra, né, daquela letra, vai ser suficiente para ele saber que existe aquela palavra ali e o que é aquela palavra, tá? Isso é a capacidade que o nosso cérebro tem de coletar fragmentos e deduzir as coisas, tá? O autista ele vai fazer isso, só que ele vai fazer isso quando ele começar a desenvolver o intelecto possível. Então a gente sabendo que ele não possui essa questão do intelecto possível, né? Ele não possui esse interesse pelo intelecto possível, nós vamos automaticamente trazer esse intelecto possível para ele por intermédio dos sentidos, né? Então o autista vai ser trabalhado nele a parte dos sentidos para que ele comece a despertar o interesse de partir do universal para o particular, tá? Aí quando ele começar a deduzir particularmente essas coisas, né, trazer para o particular, é que ele depois vai despertar o interesse de confrontar isso, né, com as pessoas dedutivamente, né? Então ele vai acabar deduzindo, fazendo aquele joguete de deduções e vai acabar desenvolvendo uma vida social. Então a vida social, ela nada mais é do que esse joguete de deduções lógicas, onde a gente coloca algumas coisas, a outra pessoa coloca outras coisas. Se a gente está falando de um grupo de pessoas, cada pessoa vai colocar, expor suas ideias, a gente vai confrontar e vai viver em sociedade, né? O autista, ele ignora muitas coisas, né? Ele vai ignorar muitas deduções, talvez ele não vai jogar as deduções dele, né? Porque as deduções dele, elas são todas aqui universais, tá? Elas estão mais em contato com a inteligência, o intelecto ativo, tá? Então, quando a gente fala de autismo, eles conseguem. Tem pessoas que falam: o autista nem parece que não é que é autista, parece que ele é uma pessoa não autista, né? Isso por quê? Porque universalmente, mesmo não tendo intelecto possível, mesmo não particularizando o conhecimento e trazendo ele à luz da sociedade, as pessoas conseguem viver, porque aqui tudo que a gente precisa é de informação universal para viver, né? Tudo que a gente precisa é da inteligência existente nas coisas para saber que existe ali, por exemplo, água que a gente precisa tomar, existe sol que a gente precisa tomar, existe a chuva, né? E esse contato, essa facilidade que os autistas têm com a natureza é exatamente por conta disso.
e eu também coloquei um vídeo anterior, né? Um vídeo anterior a esse, aonde eu exemplifiquei exatamente isso, a facilidade que o autista tem de se harmonizar com a natureza, né? Enquanto os não autistas não têm tanto essa facilidade, né? Os não autistas às vezes precisam fazer um curso de yoga para poder conseguir desenvolver essa paciência, essa capacidade de meditar, quando na verdade os autistas já possuem isso automaticamente. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu gostei muito de trabalhar isso hoje com vocês, de trazer isso para vocês, né? É muito importante a gente saber que a gente está caminhando, progredindo o conhecimento autista e conseguindo trazer isso para as pessoas. Tem muita pessoa que ainda não conhece o canal Frater, então assim, eu peço para vocês divulgar isso para as demais pessoas, para que as pessoas consigam se familiarizar com o autismo, né? Consigam entender o autismo, né? E para entender o autismo, a gente precisa entender muito sobre cognição, sobre inteligibilidade, né? Sobre intelecto, né? A gente precisa compreender essas coisas. E às vezes o seu médico, ele conhece isso à luz da medicina, mas ele não conhece isso no âmbito filosófico, né? No âmbito onde tudo começou, né? Onde as disciplinas começaram, começou lá na filosofia antiga, naquela é, capacidade reflexiva primitiva mesmo, né? Aquela em que as pessoas tinham premissas, as pessoas faziam teses e contrateses, levavam até as escolas para depois iniciar os ensaios, né? E isso funciona com o autismo por quê? Porque o autismo ainda é uma coisa muito desconhecida da sociedade, né? E muitos cientistas estão ainda com aquele ponto de interrogação sem saber o seu real significado do autismo, né? Então funciona a gente começar um axioma, né? Ou seja, começar uma aferição lógica sobre o assunto para a gente ir trazendo deduções. Isso funciona com o autismo porque ele vai capacitar a nossa mente a se jogar e se entregar para o assunto para que a gente consiga coletar o maior número de deduções lógicas e de informações possíveis, né? Então é muito importante trazer as pessoas para esse tipo de bate-papo, para esse tipo de reflexão. Por isso eu peço a ajuda de vocês para ajudar o canal Frater a compartilhar com os familiares que possuem casos de autismo e até mesmo com as famílias que não possuem, mas que um dia, como ninguém sabe o dia de amanhã, um dia elas poderão ter. Então a gente precisa colocar isso dentro de uma disciplina social para que isso já faça parte da disciplina das pessoas, né? E quando acontece numa família, né? Automaticamente essa família já está preparada, né? Ok? Então, galera, muito obrigado. Fiquem agora um pouquinho com a vinheta do canal, com uma música aí, um fundo para vocês bacana. E até a próxima gravação. Espero todos vocês. Continuem acompanhando as estreias, né? Não percam as estreias para que nos próximos vídeos vocês possam estar por dentro dos assuntos, né? E se caso você tiver perdido algum vídeo, é só você ir no canal Frater, né? Clicar aí em vídeos e assistindo um por um, você vai perceber aí que os temas eles estão todos de maneira progressiva, né? Então você vai assistindo um por um e vai se familiarizando aí com os temas, tá? Se tiver alguma dúvida pode perguntar e a gente vai estar disponível aqui, ok? Eu vou deixar também o link de doação aqui, o Pix, o número do Pix. Aqueles que quiserem ajudar o canal, a ajuda será sempre bem-vinda, tá? Galera, muito obrigado então. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima gravação. Oh.